Estou aqui com o Nestor Júnior, no Instituto Juarez Machado, na primeira Retina Feira de Joinville. Explica um pouco mais sobre essa feira pra gente. A Retina é uma feira gaúcha, que é realizada há alguns anos em Santa Maria. As idealizadoras são a Cris e a Renata. A ideia da feira é movimentar a arte gráfica, né? Nestor, fala um pouquinho pra gente sobre como a tua carreira começou e como é que ela está se conduzindo hoje. Certo. Definir carreira é engraçado. Até ontem eu estava comentando com alguém, perguntou, quando começou, né, a desenhar, a pintar. Daí eu me dei conta que fazem 22 anos. Nossa, 22 nunca foi um número que eu pensei sobre carreira, assim. Eu associo muito carreira ao momento que eu comecei a expor, que eu comecei a me profissionalizar, digamos. Mas eu venho desenhando desde os 14 anos, então são mais de 20 anos realmente. Comecei a desenhar como qualquer criança, acho que não tinha nada de especial a princípio. Por circunstâncias diversas eu acabei focando no desenho, porque eu morava no interior, não tinha muitos amigos vizinhos, então eu acabei me dedicando ao desenho e acho que isso acabou desencadeando na vida profissional mais tarde. Mas foi como... não teve nenhum estímulo pontual, assim. E aí você estudou o quê? Então, fazendo esse histórico, né, de interior do estado, sul do Brasil, anos 90, que era muito diferente do que é hoje, né, antes do advento da internet. Eu cresci no interior, numa fazenda, num sítio. Os meus pais são pessoas muito humildes, que não têm muito acesso a bens culturais, né. Então eu não tive muita referência do que fazer com o desenho. Era uma coisa que eu gostava, aos 14, 15 anos eu decidi que era isso que eu queria fazer, mas eu não tinha a mínima ideia de onde entregar o desenho. Anos mais tarde eu comecei a trabalhar no estúdio de ilustração em Blumenau. Consegui fazer um estágio lá, porque eu tinha uns desenhos que eu criava coisas aleatórias, assim. E eles viram algum potencial nos meus desenhos e resolveram me chamar para fazer um teste. Trabalhando nesse estúdio, que atendia clientes de publicidade de moda, no Vale do Itajaí, em Blumenau, eu acabei indo estudar publicidade. Porque foi onde eu pensei que eu poderia empregar o desenho fazendo ilustração. Porém, no final do curso universitário, eu me dei conta de que não era bem aquilo que eu queria e começaram a acontecer os primeiros convites para a exposição do meu trabalho autoral, porque eu, mesmo trabalhando com ilustração 8 horas por dia, eu chegava em casa e continuava desenhando. Eu ainda era o garoto lá do interior que não tinha muito círculo social, então o desenho para mim era a minha vida, assim. Então eu continuava produzindo coisas autorais fora do horário de trabalho, porque eu gostava, porque realmente era o que me dava prazer. Só que tão pouco eu achava que aquilo tinha algum valor artístico, eu fazia por prazer mesmo. Só que começou a acontecer um movimento de fazer exposição. Aí eu terminei o curso universitário, mas aí as coisas já estavam se encaminhando para essa área mais autoral, de artes visuais mesmo. Daí começou a acontecer, aí até que eu pedi demissão do trabalho que eu tinha, que era de ilustrador, né? Enfim, as coisas foram acontecendo. Você comentou sobre começar a fazer exposições e participar de feiras. Como é que é esse universo das feiras? As feiras gráficas, na verdade, é um movimento relativamente recente. No Brasil, pelo menos, eu acho que está completando agora 10 anos. Começou, claro, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu vou citar alguns nomes de feiras mais tradicionais, que foram a Feira Plana, eu acho que a Tijuana e a Pão de Forma, se não me engano, que eu nem sei se ela continua acontecendo, mas que foram as feiras pioneiras, se eu não me engano, pesquisem. E depois de São Paulo, elas foram se espalhando, né? Acontecendo em Belo Horizonte, depois no Rio Grande do Sul, agora em Santa Catarina, desde 2016, que tem a Parque Gráfica, que é uma feira bem importante para o estado. E ela entrou para o calendário nacional com muita força, assim, então ela acontece anualmente em Florianópolis. Mas voltando para as exposições, eu acho que eu peguei um momento muito bom, que me ajudou bastante, foi o início das redes sociais. Foi o extinto, quer dizer, quase extinto Flickr, que hoje já não tem tanta importância, mas que era um site que eu colocava os meus trabalhos, que eu conheci muita gente do Brasil inteiro que estava produzindo, pessoas novas. E as galerias de pessoas novas, jovens também, começaram a entrar em contato através desse site. Então era gente jovem produzindo, não só criando arte, mas produzindo como produtor mesmo, né? De produtores de galerias, de eventos. E a internet ajudou muito nisso, nesse contato, porque a princípio eu também não trabalhava muito aqui. Então eu comecei a ir para São Paulo, comecei a ir para Belo Horizonte, tudo graças à internet. Então eu acho que foi algo primordial, assim, e acho que ainda continua sendo, né? Você
pode estar em qualquer canto, escondido, mas se você está conectado, você está no mundo inteiro, né? Você pode fazer essas pontes e acabar atingindo públicos variados. E acho que isso é bem importante, porque eu observo que, mesmo você estando em São Paulo, eu vejo as pessoas reclamando de que não dá para trabalhar só em São Paulo. Eu acho que os mercados e os espaços estão um pouco saturados, o público cansa de ver a mesma coisa sempre. Chega uma hora que você tem que sair e fazer em outros lugares. Você tem trabalhado então com as feiras, com as exposições, mas também com os workshops. Você faz no Brasil inteiro workshops. Qual que é a importância dos workshops para o teu trabalho? Nos últimos anos aconteceu um revival, assim, um momento de retomada do manual. Eu acho que isso em várias áreas. Se você for observar, muita gente pintando, muita gente bordando, voltando ao que os nossos avós faziam, né? Bem curioso isso. Só que, obviamente, isso transformado, com temáticas diferentes e mais atuais, né? Tinha muita coisa de feminismo, de resistência LGBTQ e A+, A mais. Bem parecidas. Então as temáticas mudaram, mas as técnicas são as técnicas antigas, né? Então eu acho que teve uma retomada desse manual, uma demanda para que esses workshops acontecessem. Comecei a fazer os workshops em 2013. Depois de vir alguns anos de produção e de exposição, eu comecei a ficar um pouco saturado também, assim, da pressão que era fazer 5 exposições por ano, porque daí você produz muito, daí expõe, e daí você entra numa roda e vira um trabalho normal, estressante. Então eu precisava diminuir esse ritmo e acabei começando a fazer os workshops. Foi uma experiência incrível, porque eu viajei 10, 12 estados pelo Brasil fazendo workshops, contando Santa Catarina. Mas conheci muitos lugares que eu acho que eu jamais iria se não fosse pelos workshops, tipo interior no Nordeste. Aí juntou duas coisas que eu gosto muito, que é o meu trabalho e viajar. Então eu comecei a... Nossa, interessante, vou começar. Aí pegava uma semana de intervalo de férias entre essas. Porque geralmente quando eu vou para algum lugar mais longe eu tenho que fazer vários, 2 ou 3 cidades e acaba tendo esses hiatos que eu posso conhecer os lugares. Então sempre é uma troca muito boa, não só artística, mas cultural também. A gente vai vendo que o Brasil é muito maior e tem muita vontade de aprender, de trocar. E acaba enriquecendo muito, com certeza. Muito. E o trabalho também se espalhando, né? Sim. Então você acaba criando um público que conhece o teu trabalho e enfim, acaba levando ele para outras pessoas. Aumenta a rede. Exatamente. Essa teia vai se espalhando. É muito legal. Os workshops são sempre de aquarela. De aquarela. Como é que a aquarela entrou no teu trabalho? Desde o comecinho? Na verdade eu comecei com desenho básico, lápis, carvão, pastel seco, isso bem na adolescência. Assim. Aí quando eu resolvi ir para pintura, eu cheguei na aquarela porque eu já trabalhava com papel e daí já era meio que uma técnica que se usava em papel, aí não tinha dinheiro, então era uma coisa mais acessível, então foi meio por acaso assim, a aquarela. Só que a princípio eu odiei a aquarela, porque eu comprei uma aquarela barata, que não é, o pigmento não era bom e isso prejudica um pouco no processo. E daí eu falei, não, nossa, não quero isso. E uns anos depois eu eu preciso dar cor pro meu trabalho, porque eu trabalhava só com nanquim, um trabalho bem pesado, assim, e eu comecei aos poucos a inserir algumas cores, mas muito timidamente, esses trabalhos de 2007, 2008. Daí eu comecei a trabalhar com aquarela, trabalhando sozinho, acabei não estudando, enfim, foi um pouco por aí, descobrindo sozinho. Aí entrei na aquarela e quando isso virou trabalho, virou demanda e tem que produzir tantos trabalhos por mês, começou a cansar, eu pensei, nossa, preciso fazer outra coisa para dar uma relaxada, vou fazer gravura. E daí eu pensei, eu acho que a cada 3 anos eu vou experimentar alguma coisa para dar uma suavizada nessa pressão de trabalho, porque no fim tudo vai virando trabalho também, né? Então eu comecei a fazer a gravura, daí aquilo já, as galerias, vamos por isso, vamos fazendo isso aqui. Daí virava trabalho, daí eu cansava. E aí isso tinha se passado 2, 3 anos. Aí fui pra fotografia, fiz a mesma coisa. Depois fui pra gravura em metal. Mas a aquarela sempre caminhou junto com essas técnicas. Na verdade, eu nunca larguei a aquarela. Sempre foi xodózinho, depois virou um amorzinho, assim, depois que eu entendi ela. Mas acho que também legal transitar. Agora eu tô no momento cerâmica. Comecei a fazer umas peças de cerâmica. Mas muito timidamente, tô bem no início. Então é uma coisa que só vou mostrar talvez daqui a 2 anos, não sei. Então, também não vou mostrar. Vou fazer uns pratos, as coisas bem para relaxar mesmo. Assim. Mas eu acho que as técnicas é um pouco por aí, você vai conhecendo, descobrindo. E os temas? Como é que é o tema do teu trabalho? É tão difícil falar sobre isso, mas as pessoas sempre falam muito de referências, não que eu não tenha referências artísticas, né? O que me levou para a pintura não foi a pintura, foi o cinema.
meu primeiro contato com arte que eu tive foi o cinema. Então eu me apaixonei assim, pelo cinema e tal, e aquilo me levou para as artes, depois do teatro. Então foram várias disciplinas que acabaram fazendo a paixão acontecer. Assim. E a questão de temática, eu tento sempre olhar um pouco para mim, para fazer as coisas, né? Não lembro de quem a fala e nem como ela era bonitinha, assim, mas mais ou menos seria, se você quer dialogar com o universo, com as pessoas, você tem que dialogar consigo mesmo primeiro, porque qualquer coisa que é sua vai ser universal. Então eu comecei a olhar para as minhas coisas, para o meu histórico, essa coisa toda do interior, eu sou filho de pescador. Comecei a olhar para essas coisas e trazer daí as minhas referências, porque você é único fazendo isso e ao mesmo tempo dialoga com todo mundo. Porque, não sei se é porque você traz uma verdade ou porque você transmite uma verdade, não sei exatamente o que acontece. Eu pego muito coisas pontuais que acontecem. Meu trabalho tem muita referência de natureza, então eu estou fazendo uma trilha, vejo uma planta diferente ou uma fruta exótica, eu acabo trazendo para o trabalho, isso, claro, entra de alguma forma metafórica, é uma pessoa, então às vezes tem uma pitanga que representa algum sentimento. Então, claro que para quem vai ver depois, talvez esteja muito dissolvido, né? Vira outra interpretação, e isso também é muito legal na arte, né? Porque cada um cria a sua interpretação a partir das suas referências. Mas é um pouco por aí, acho que olhar para si, para as suas coisas, para o seu entorno, para as suas vivências. Fica bem visível os rostos que você representa, né? As figuras humanas lembram um pouquinho a tua figura. Não é. Às vezes até eu desenho outras pessoas, tipo, nem sempre a criação ela é tão consciente também, assim, de eu vou fazer o personagem assim para representar isso. Às vezes ela acontece. Você só faz e às vezes até eu olho para um quadro depois de um tempo e eu penso, nossa, isso faz muito sentido ter sido feito no momento que foi feito. Mas na hora que eu fiz eu não tinha essa percepção, eu não entendia tão claramente. Então tem representações que são pessoas que podem se parecer comigo, mas não sou eu, entendeu? Então eu acho que tem muito a ver dos elementos, da estética que eu gosto, da coisa dos cabelos, e daí eu tenho cabelo grande, então você sempre associa o barba, cabelo comigo, mas na verdade nem sempre sou eu. Às vezes sim, quando é também não tem problema de dizer que é, mas nem sempre. Então, eu queria saber como que a tua formação acadêmica contribuiu para o teu trabalho, para a tua carreira. A princípio, eu achei que tinha feito uma cagada, assim, quando tudo isso que eu te contei, né, no final do curso ter me dado conta de que não era o que eu queria, ter pensado, nossa, desperdicei 4 anos estudando isso e tal. Mas eu acho que no fim, com o amadurecimento, eu percebi que foi muito importante eu ter entendido questões mercadológicas para trazer para a arte, porque eu acho que o grande problema dos artistas é gerenciar a carreira, comercializar os seus trabalhos, entender a valorização do trabalho. Como a criação parte de algo muito íntimo e verdadeiro, eu acho que a gente tem dificuldade de monetizar isso. E eu acho que a publicidade acabou me ajudando um pouco a entender que, poxa, eu sou artista, mas eu pago contas, eu pago aluguel, eu tenho meus boletos que não param, inclusive, de chegar. Então, acho que foi importante para isso. Também entender a importância de divulgar o trabalho, do contato, do social, né? E quando eu falei das redes sociais me ajudando, também foi um momento que começaram a aparecer revistas especializadas em divulgação de novos artistas, sites, né? E um dia eu pensei, vou mandar para esses caras alguma coisa, mas tinha um e-mail de contato, mandei uma mini biografia, os caras publicaram, eu pensei, nossa, como é fácil você aparecer nos espaços. E aí eu comecei a encher o saco deles, mandava sempre saía também. Então acho que entender que é importante você se fazer ser visto, não esperar que as pessoas te descubram, né? Porque tem isso também do artista achar que, nossa, eu sou tão bom que as pessoas têm que me descobrirem, me levarem, me expor, e tipo, não, você também tem que se ajudar um pouco, né? Tinha muito uma coisa, tipo, nossa, que vergonha estar escrevendo esse e-mail, que pedante, mas daí eu mandava e me arrependia, mas daí, foi. Aí saía, daí não, se saiu é porque tudo bem. Então, acho que acreditar um pouco mais no trabalho também, e se empenhar e se dedicar ao trabalho também, né? Entender que você vai receber não, que é normal. E é isso, vai em frente.
Então, para a gente encerrar, eu queria te perguntar qual foi a crítica mais importante que você recebeu do trabalho? Falando em não, né? Isso. Tenho muito medo da cordialidade das pessoas, assim, nesse campo profissional, né? Acho que nunca acreditar muito nas críticas é algo importante, nem as boas nem as ruins. Porque as boas acho que são mais perigosas às vezes, porque te colocam num lugar de conforto. Eu aceitava os elogios e tudo, mas eu sempre tive uma autocrítica muito grande, assim. Não que esteja incrível, não que meu trabalho seja qualquer coisa demais. É isso, a minha autocrítica falando. Mas eu acho que aconteceu uma crítica, quando eu nem era profissional, uma amiga de uma amiga da minha mãe que pintava algumas coisas, e ela falou que meu trabalho era um lixo. Assim, nossa, isso não tem valor artístico nenhum. Eu fazia outra coisa, totalmente diferente. E eu lembro que eu fiquei muito puto com essa mulher, assim, tipo, eu chorei, falei que era muito, claro, sozinho depois, né? Só que acho que depois eu entendi que realmente o que eu fazia talvez não tivesse nenhum valor artístico. E o olhar dela era muito mais apurado para isso. Só que, obviamente, claro, você precisa de um começo e o começo nunca é bom. E acho que é importante entender isso. Você pode ser ruim, ter fases, ter momentos e repensar trabalho. Então, eu acho que esse momento dessa crítica foi muito ruim de ouvir, mas acho que depois foi muito bom. Porque realmente fez eu repensar meu trabalho. Mas acho que foi importante, sim. Muito obrigada, então. Obrigado.